Pois dizem que o boxe não faz guarda. Conhecimento prático que gera obras. O Apocalipse é um fato. Pessoas zombavam, escarneciam do livro de Apocalipse. Hoje a ciência fala acontecimentos apocalípticos que foram escritos quando nem havia energia elétrica. E hoje a ciência comprova o que está nas escrituras. É claro que eles usam outra linguagem, uma linguagem figurada, científica, para negar que é Deus falando ou Deus usando os servos dele. Mas as pessoas que meditam nas escrituras, têm uma vida de oração, buscam viver uma vida simples e humilde na presença de Deus, sabem que aquilo já está nas escrituras, já estava escrito, já está escrito nas escrituras. E eu fico imaginando, então, uma pessoa dessa que precisa de um discipulado, e como uma pessoa dessa ser discipulado ter um grau de importância tão grande para uma nação e para um povo. Porque uma pessoa dessa ela tem que se fazer como uma criança para aprender os primeiros passos da fé. E você precisa ter uma pessoa de confiança para estar te discipulando, um ministério de confiança. Agora, geralmente, uma pessoa nesse cargo de presidência é muitas pessoas querendo se aproveitar. Então, várias denominações, falsos pastores, falsos profetas, profetisas, querendo apacentar essa pessoa que tem esse cargo de presidência da nação. Motivado e inspirado por glória, honra e louvores humanos, porque muito dessas profecias é para se mostrar como uma pessoa sincera e verdadeira, ou para ganhar a simpatia do presidente, ou de um eleitorado, e amanhã poder estar se candidatando. Ou ter uma posição, um destaque dentro da congregação, ser bem visto. Que geralmente são profecias que massagiam o ego da pessoa. Porque se você pregar ou profetizar o que está no coração de Deus, que não massageia o ego daquela pessoa, você será visto, o verdadeiro, como falso. E é interessante que o falso é visto como verdadeiro e o verdadeiro como falso. Se alguém no ministério desse, principalmente a Assembleia de Deus, e o Bolsonaro foi ali, ganhou o púlpito, ganhou o microfone, uma pessoa chega e falasse que ele não iria ganhar, que Deus não iria dar a vitória para ele, as pessoas já iam condenar essa pessoa como uma esquerdista, uma pessoa que estaria votando no outro candidato, iam demonizar essa pessoa. Se ela tem oportunidade na congregação, com certeza ela não iria ter mais cargo, posição. Ao que Deus quisesse levantar essa pessoa, ia demorar mais tempo, mas tudo dentro de um propósito do Senhor. Então eu estou conjecturando esse contexto para que as pessoas entendam. Quando Jeremias profetizou que Nabucodonosor iria se apoderar de Jerusalém, os líderes profetas não aceitaram. Eles não queriam aquela profecia. Quando Jeremias falava, vocês se entregam que Deus vai poupar. Deus vai ter misericórdia se vocês se entregarem. Não, eles quiseram lutar, buscar ajuda do Egito, que era o contexto político da época. Então eles não buscaram socorro em Deus, eles buscaram socorro político. Então, hoje, dentro desse contexto, se prega, se profetiza o que está nas Escrituras, no livro de Apocalipse, geralmente as pessoas não querem ouvir. Eles falam em escolas bíblicas, pegam algumas revistas, dão aulas, mas fica só ali por cima. A vivência daquele livro ali,
Onde eu congrego mesmo, acredito que em todo o ministério estão estudando o livro de Ezequiel. É um livro muito rico dentro desse contexto, mas eles distorcem um contexto para um contexto político que favorece o candidato da sua convicção política, não favorecendo um contexto da volta de Cristo, do reinado de Cristo e dos acontecimentos apocalípticos que já estão predestinados a acontecer. Então imagine várias pessoas querendo discipular o Bolsonaro, no contexto dele ser um presidente, porque se ele não fosse presidente, talvez não teria tanta importância assim. Porque o que se dá importância não é em si o Bolsonaro, mas o ser presidente da nação. Então as pessoas quando recebem ali, não estão recebendo o Bolsonaro, a pessoa em si, o ser humano, mas o presidente, porque deveriam perguntar se ele não quer entregar a vida dele ao seu Jesus como único Senhor e Salvador. As pregações nos púlpitos deveriam ser a que Deus deu, de arrependimento e conversão, como se fosse para qualquer outro que entra na congregação e precisa de Cristo como único Senhor e Salvador. Não, mas geralmente as mensagens são no contexto judaico, sem o Novo Testamento, sem a morte e a ressurreição de Cristo, no conceito de reinado terreno, sendo que o Velho Testamento está falando de um contexto de reinado celestial, que é revelado com mais profundidade no Novo Testamento, mas exclui o Novo Testamento, aí fica no reinado dos reis do Velho Testamento para exaltar um homem que precisa de Cristo como único Senhor e Salvador, que é uma alma preciosa que precisa de salvação, como a do outro candidato, como de qualquer deputado e senador, seja de qual partido for e de qual convicção política for, de direita ou de esquerda. Mas a preocupação não é a salvação da alma daquele homem, mas usar os seus benefícios como presidente e o seu poder político para certos tipos de benefício, que eu não estou falando que seja ruim benefícios, mas esse não deveria ser o contexto da igreja, de pastores, de profetas. Benefício terreno, isso deveria ser consequência de buscar o reino e a justiça de Deus em primeiro lugar. Falou, tudo de bom.